Glória a Deus. Só aguardar os irmãos entrando aí. Só alguns segundos até que mais irmãos entrem. Enquanto nós aguardamos, quem já acessou novamente, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. Enquanto aguardamos que os demais irmãos entrem na live. Evangelho segundo João, capítulo 20. Só mais alguns segundos para mais alguns irmãos entrarem. Enquanto isso, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. Glória a Deus. Mais uma vez, Evangelho segundo João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 1 e nós vamos até o verso 18. Evangelho segundo João, capítulo 1 ao verso 18. A versão que eu vou ler é uma versão diferente da que eu costumo ler, que é o livro. Versículo 1 ao 18. Evangelho segundo João, o Evangelho de João, né? Capítulo 20, versos 1 a 18. Diz assim o texto: Na madrugada do domingo, fazendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido afastada da entrada. Correu logo a buscar Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: Levaram o corpo do Senhor, e não sei aonde o puseram. Pedro e o companheiro correram ao túmulo a ver. O companheiro, mais veloz do que Pedro, chegou primeiro e, baixando-se, viu o lençol pousado, mas não entrou. Depois chegou Simão Pedro e entrou no túmulo, reparando também no lençol ali caído, enquanto que a ligadura que cobria a cabeça de Jesus se encontrava dobrada a um canto. Então também o outro discípulo entrou e ficou convencido, porque até ali não se tinham apercebido de que as Escrituras diziam que ele tornaria a viver, e voltaram para casa. Maria regressou ao túmulo, ficando do lado de fora a chorar. Enquanto chorava, espreitou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados um à cabeceira e outro aos pés do local aonde estivera o corpo de Jesus. Por que choras? Perguntou-lhes os anjos. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Então reparou que alguém estava atrás de si. Era Jesus, mas não o reconheceu. Por que choras? Perguntou ele. Quem procuras? Ela pensava que fosse o jardineiro. Se fosse tu que o levaste, mostre-me onde o pusestes e eu vou buscá-lo. Maria, disse Jesus a ela, e ela voltou-se para ele. Rabone, que quer dizer mestre? Não me toques, disse Jesus, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena procurou os discípulos e disse-lhes: Vi o Senhor, dando-lhes em seguida o recado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por tudo, ó Deus. Queremos nesse momento te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas.
pedir que o Senhor venha nos direcionar na leitura, Senhor, da Tua palavra, na compreensão daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa fazer com que a Tua palavra caia em nosso coração, como uma semente caindo em boa terra, e ali ela possa crescer, florescer e dar frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite eu vou fazer uma pregação um pouco diferente daquilo que eu costumo fazer. Tá? Por quê? Normalmente eu faço uma pregação expositiva, eu pego o texto e vou trabalhando o texto. E hoje eu vou fazer uma pregação temática. Não que eu vá sair do texto, tá? Mas os irmãos vão perceber que é diferente daquilo que eu costumo usar no dia a dia, tá? O texto que nós lemos, irmãos, é um texto do livro de João, o apóstolo João, aquele que a Bíblia diz que era o discípulo amado. É interessante lembrarmos, irmãos, que João, ele era irmão de Tiago e os dois filhos de Zebedeu, também chamados por Jesus de filhos do trovão. João tinha uma particularidade, ele era dos discípulos o mais jovem. Provavelmente quando João acompanha esse momento da ressurreição de Jesus, João não tivesse muito mais do que 20 ou 21 anos de idade. Então ele era muito jovem quando ele começa a acompanhar Jesus. Tá? Hoje, irmãos, na maior parte do mundo cristão é comemorada a Páscoa. E por que eu digo na maior parte do mundo cristão? Porque nós, cristãos reformados, entendemos pela Escritura e pela Palavra de Deus que Páscoa ela foi um memorial judaico que foi dado aos judeus para que eles lembrassem ou trouxessem à memória os momentos que eles estiveram presos no Egito e a libertação magnífica, maravilhosa e sobrenatural que Deus deu a eles. Se você ler Êxodo capítulo 12, você vai ver isso. Páscoa, ela é um memorial judaico. É um memorial dado aos judeus, tá? O judeu, uma vez por ano, ele comemorava a Páscoa e era uma grande festa, ou é uma grande festa ainda, onde durante uma semana eles festejavam, lembrando da sua saída do Egito, como Deus os libertou da escravidão e os trouxe até a terra prometida. Quando nós vamos para o Novo Testamento, irmãos, nós entendemos que Jesus ele já deixou para nós cristãos um outro memorial. E qual é esse memorial? Para a igreja, Cristo deixou para nós lembrarmos sobre a sua morte e a sua ressurreição, a ceia do Senhor. Tá? Da mesma forma que a Páscoa judaica ela lembra para os judeus da sua libertação da escravidão, a ceia nos lembra a nossa libertação da escravidão do pecado e nos leva à salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender essa diferença, irmãos. Cristão não comemora a Páscoa, tá? O que nós podemos comemorar no dia de hoje é a ressurreição de Cristo, tá? É o dia em que ele ressurge dos mortos depois de morrer na cruz por nós. Não há nenhum problema, meu irmão, se você aí na sua casa comemorou, se você deu ou recebeu algum chocolate, se você recebeu e não quer comer, manda para mim que eu como, não tem nenhum problema, tá? Mas cristão não comemora a Páscoa. A Páscoa não é algo nosso. A Páscoa, ela foi restrita aos judeus, ela é restrita aos judeus. O que nós, cristãos, temos como memorial da morte e ressurreição de Cristo é a ceia do Senhor. É ela que é esse memorial para nós, e não Páscoa. Tá? Mas voltando ao texto, tá? Nós temos que entender que o texto que nós lemos é João escrevendo,
E ele relata esse momento da ressurreição de Cristo segundo aquilo que ele mesmo viu e participou. Tá? Por isso, a ótica dele difere um pouco dos demais evangelistas. Lembre-se do seguinte, nós temos 4 evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, apenas 2 foram escritos por apóstolos, que é o evangelho de Mateus e o evangelho de João. Lucas era um médico e historiador que foi lá, levantou tudo que precisava, escrevendo para uma pessoa chamada Teófilo, e ele escreve ou faz um compêndio daquilo que ele conseguiu levantar e escreve o seu evangelho. Marcos é o Marcos que andou juntamente com Pedro, que foi ajudante de Pedro, ele também não é apóstolo. E dos 2 apóstolos que escreveram, que é João e Mateus, cada um viu de sua forma. João é o único que participou daquele momento. Mateus também escreve segundo aquilo que lhe foi relatado pelas mulheres, provavelmente pelo próprio João ou pelo próprio Pedro, que estava nesse momento. Então, por isso, quando você lê os evangelhos e você lê a ressurreição, você vai notar diferenças em cada um. Porque João fala aquilo que ele viu, que ele vivenciou. Mateus diz aquilo que ele ouviu das mulheres, do próprio João e do próprio Pedro. Marcos e Lucas vão falar daquilo que eles ouviram, de pesquisas históricas que eles fizeram ou de algo que alguém os relatou. Então não há nenhuma contradição em nenhum dos 4 evangelhos, tá? Simplesmente cada um é visto de uma ótica. E o que nós lemos, que é o de João, João está falando segundo aquilo que ele viveu. O texto ele vai nos dizer o seguinte, que na madrugada do sábado para o domingo, tá? Na madrugada do primeiro dia da semana, tá? Ainda era escuro, Maria Madalena sai e vai até o sepulcro. Chegando lá, ela descobre que a pedra foi tirada, que o corpo de Jesus não está mais no sepulcro. Ela sai, retorna até onde estão os discípulos, chama os discípulos e fala para eles, olha, eu fui até o local e o corpo não está mais lá. Pedro e João vêm até esse local. É interessante que no livro de João, em momento nenhum, João se referencia a ele pelo próprio nome. Sempre João vai se referenciar da seguinte forma, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado. E dessa forma é que João se referencia a si nesse texto. João e Pedro vêm, João muito mais jovem corre à frente, chega até o local onde está o sepulcro, olha, mas não entra. Pedro, sendo um homem sanguíneo, como ele sempre foi, muito mais afoito e com muito mais experiência, ele chega e entra. Ele não espera nada. Talvez João tenha sido um pouco por causa da falta de experiência, de ser muito jovem, ele ficou receoso, mas Pedro não. Pedro chega e entra e olha. Quando ele olha, ele vê que os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam de um lado, e o pano ou lenço que cobria a cabeça de Jesus estava no outro, dobrado, guardado em um canto. Eles saem e voltam para casa. Maria Madalena, depois de avisar, ela volta, ela retorna. Ao retornar, ela vai até ao sepulcro e ela vê 2 anjos ali, um sentado à cabeceira, outro aos pés. Os anjos travam uma conversa com Maria, perguntando o que ela procura, por que ela está chorando. E ela diz que levaram o seu Senhor. E logo em seguida ela percebe que tem alguém atrás dela, e era Jesus, mas ela não percebe. Provavelmente porque Jesus já está ali com seu corpo transformado, com seu corpo glorificado. Ela não o reconhece, ela pensa que é o jardineiro. E isso tem algumas lições magníficas para nós. Jesus, ele não se apresentou a Maria fazendo um estardalhaço, muito barulho. Ele se apresentou de uma forma tão simples que ela o confunde com o jardineiro.
Jesus fala com ela, ela pergunta para ele se ele sabe onde está o corpo, e quando novamente ele a chama, e aí ele a chama pelo nome, Maria, ela reconhece a doce voz do seu Senhor. E ela tenta se jogar aos pés de Jesus, conforme diz Mateus, mas Jesus diz para ela: Maria, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Esse é o relato que João faz para nós do dia da ressurreição, do dia que nós comemoramos hoje. No verso 11, no verso 10, o texto vai começar a nos falar sobre a experiência de Maria, o que ela passou. O verso vai nos dizer o seguinte: Maria regressou ao túmulo, ficando do lado de fora a chorar. E quando chorava, espreitou para dentro e viu os 2 anjos que estavam assentados, um à cabeceira, o outro aos pés do local onde estivera o corpo. E os anjos lhe perguntaram: por que choras? Na versão, eu não lembro se de Marcos ou de Mateus, a pergunta é: a quem procuras? Por que choras? Meu irmão, nesse momento que nós estamos passando da humanidade, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Pelo que você tem chorado? Quais têm sido os motivos e as razões do seu choro? Quais têm sido os motivos das suas tristezas e das suas angústias? Maria estava extremamente angustiada pelo que estava acontecendo. E entenda o seguinte, meu irmão, até então eles não entendiam ainda que Jesus havia de ressuscitar. Apesar de que Jesus já havia dito isso para eles, mas eles não haviam entendido isso ainda. Maria está diante de um sepulcro procurando um corpo sem vida. E ela quer esse corpo. Humanamente falando, irmãos, não teria nenhum nexo nisso, não tem nenhuma lógica. Para que ela quer um corpo sem vida? Mas Maria, ela tem um amor tão grande pelo Senhor, um amor tão grande pelo seu mestre, que mesmo o corpo sem vida, ela quer aquele corpo. Ela quer vê-lo, ela quer ungí-lo, ela quer prepará-lo para o seu funeral, que não foi conseguido fazer 100% antes, porque Jesus desce da cruz apenas 2 horas antes de começar o sábado judaico. Maria quer fazer algo com o corpo do Senhor, e por isso ela chora, e por isso ela está angustiada. O que tem angustiado o seu coração, meu irmão? O que é que tem angustiado a sua vida? Será que é a pandemia? Será que são os problemas familiares, os problemas com a família? Será que são problemas com seus filhos? Problema no trabalho, em casa, com seu cônjuge? O que tem angustiado o seu coração? Ou você pode dizer: meu coração está angustiado, mas nem eu sei por que ele está angustiado. Eu não sei por quê. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa no dia de hoje, em que celebramos a ressurreição de Cristo. Se algo angustia o teu coração, coloque essa palavra no seu coração: Ele ressuscitou, Ele vive. Ele está vivo entre nós. Quem já foi em Israel e visitou um dos santos sepulcros, porque existem 2 em Israel, existe um que está num local que tem uma igreja construída em cima, existe um que está mais separado. Esse que está mais separado é que se entende que realmente seja o túmulo talvez verdadeiro de Jesus. Não dá para afirmar que nenhum dos 2 seja o original. Mas no segundo túmulo, que está mais próximo do jardim do Getsêmani, ou mais próximo do Monte Calvário, ou Caveira, dizem que tem uma placa na porta que está escrito assim: ele não está aqui, porque ele ressuscitou.
Eu quero te dizer e te afirmar nessa noite, meu irmão, o Senhor ressuscitou. E ressurreto, Ele pode tirar toda aí qualquer angústia do seu coração. Olha o que o texto continua nos dizendo. Era pois Jesus, mas ela não o reconheceu. E Jesus lhe pergunta, por que choras? Quem procuras? Quem você tem procurado, meu irmão? A pergunta de Jesus é Maria, ô mulher, por que choras? A quem procuras? As suas angústias, meu irmão, talvez tenham te levado a fazer procuras erradas, procuras que não deveriam existir na sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, meu irmão, incentivá-lo. Se o seu coração anda angustiado, se você tem chorado como Maria chorava ao chegar ao túmulo de Jesus, tenha certeza que Ele ressuscitou e comece a procurar aquilo que deve ser procurado, que é o Jesus ressuscitado na sua vida. Então Jesus pergunta a Maria, por que choras? Ou a quem procuras? E o texto continua dizendo, e ela pensava que fosse o jardineiro, ela não reconhece Jesus. Ela não o percebe. Provavelmente porque ele está com seu corpo glorificado, ela não consegue reconhecer ele. E Jesus, ele se apresenta a Maria Madalena naquele momento, depois de ressuscitado, com um corpo tão simples, meu irmão, que Maria o confunde com o jardineiro. Sabe o que isso nos ensina? É que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus tem se apresentado ressurreto nas nossas vidas, mas de uma forma tão simples que nós não conseguimos reconhecê-lo, que nós não percebemos que é Jesus que está ali. É interessante que muitos buscam a Deus no barulho, que muitos acreditam que Deus só vai se manifestar no barulho, no estardalhaço, na gritaria, no movimento, nos sinais magníficos. E muitas vezes Jesus se apresenta a nós de uma forma tão simples, que nós precisamos entender que Ele ressuscitou para poder reconhecê-lo. Entenda isso, meu irmão. Às vezes o seu coração está angustiado, você tem chorado, e talvez você tenha buscado a resposta do Senhor, mas você está esperando em ver algo muito grande, e o Senhor tem se apresentado de forma simples, tranquila, calmo, sereno. Lembrei de uma música agora, nem lembro se nós cantamos ela na igreja, mas diz calmo, sereno e tranquilo. Sinto descanso no meu coração, no meu viver. Muitas vezes o Senhor tem se apresentado, irmãos, de forma tão simples que nós não o reconhecemos, que nós não o percebemos. Eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a que você abra os olhos espirituais na sua vida para olhar e enxergar que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele vive e Ele se faz presente em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz, contando um pouco da história de Elias, que Elias, ele foge de uma rainha chamada Jezabel. Ele não tinha por que fugir dela, mas ele foge. Ele foge porque ele tem medo de morrer. Jezabel está matando todos os profetas, Elias entende que ela já matou a todos, aí ele foge para não morrer. Anda 40 dias, e depois de 40 dias de caminhada, 40 dias e 40 noites, ele entra numa caverna e ali ele fica. E ao entrar naquela caverna, ele começa a falar com Deus, ele fala, Senhor, eu tenho sido fiel, tenho feito tudo que o Senhor me manda. E essa mulher, Jezabel, veio e matou a todos, e só eu sobrei. Mate-me agora. É impressionante como o profeta que foge para não ser morto,
entra na caverna e ora para que o Senhor o mate. Mas ele está angustiado, ele está chorando. O texto vai continuar dizendo que dentro da caverna acontecem algumas coisas do lado de fora que ele percebe. Passa um terremoto. E Elias era um homem de ver Deus fazendo coisas magníficas, e ele espera ver Deus no terremoto e não vê. A Bíblia também diz que passa um fogo ardente entre as rochas, e ele procura ver Deus nesse fogo, e Deus não está no fogo. Passa também uma ventania, um vento forte, e ele espera ouvir Deus nesse vento, e ele não ouve. Mas o texto continua dizendo o seguinte, que de repente soprou uma brisa calma e suave, e Deus estava nela. E Deus diz para Elias, Elias, sai para fora. Elias era acostumado a ver Deus agir de formas magníficas. É fogo descendo do céu, é orar e as nuvens, a chuva parar de cair, orar e voltar a cair. Elias estava acostumado a ver Deus agindo de formas tremendas, que ele precisou parar para aprender a ouvir Deus falar em uma voz mansa e suave. Maria não reconheceu Jesus achando que ele era o jardineiro. Talvez, meu irmão, o Senhor tenha se apresentado ressurreto na sua vida, mas de forma calma e suave, e você não esteja reconhecendo Ele. Eu quero te convidar nessa noite a ouvir a doce voz do Senhor chamando o seu nome, da mesma forma que Ele chamou Maria, e ela reconheceu. Que você escute o Senhor chamando a sua voz, e você possa fazer como Maria, dizer Rabone. Na realidade, a tradução mais correta seria meu mestre, meu mestre. O Senhor ressuscitou, meu irmão. Ele vive, e na noite ou no dia de hoje nós celebramos, como eu disse, nós não celebramos Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. Ele vive e está do seu lado, talvez de uma forma tão simples. Basta apenas que você ouça a voz dele te chamando. Amém? Ouça a voz do Senhor Jesus. Não fique esperando algo muito sobrenatural. Deus costuma falar nas coisas mais simples dessa vida. E o texto vai continuar nos dizendo o seguinte: por que choras e a quem procuras? E ela pensava que fosse o jardineiro, e lhe diz, se tu o levaste, mostra-me onde pusestes e eu vou buscá-lo. Maria, de Jesus. E ela voltou-se para ele e disse Rabone, que quer dizer meu mestre. Aí provavelmente ela tenta se jogar, abraçar Jesus. Porque o texto diz, e todos os textos da ressurreição vão frisar isso, que Jesus diz para ela, Maria, não me detenhas. Na versão que eu estou lendo, que é a versão o livro, ele diz, Maria, não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Eu ainda preciso me apresentar ao Pai. E isso, meu irmão, se você parar para prestar atenção no detalhe desse texto, você vai ver que é uma das maiores demonstrações de amor depois do sacrifício de Cristo que aparece na Bíblia. Entenda algo, meu irmão. Jesus, ele tinha uma missão nesse mundo. E qual era essa missão? Era vir, pregar o seu evangelho, e morrer numa cruz por nós, ressuscitar, apresentar essa morte como sacrifício vivo a Deus. E aí Deus, aceitando esse sacrifício, através dele, trazer a salvação a toda a humanidade. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que esse momento entre a morte de Jesus e até o momento em que ele se apresenta aos seus discípulos depois, é um momento máximo na história do universo. O Cordeiro de Deus, separado antes da fundação do mundo,
foi sacrificado e ele vai se apresentar a Deus. E eu gosto de imaginar esse texto meio que sonhando, floreando um pouco, mas eu gosto de imaginar esse texto, Maria chegando até o sepulcro e com seu coração arrasado, angustiado, chorando. E talvez alguém tenha dito lá no mundo espiritual para Jesus, olha, está lá, está chorando. E vem os anjos tentar consolar Maria. E eles tentam. Eles sentam lá, um à cabeceira, outro aos pés. Por que choras? E ela não se sente consolada por o que aqueles dois anjos lhe dizem. E olha que ela entende que são anjos, porque o texto diz que eram anjos. Diferentemente de Jesus, que o texto diz que ela pensou que era um jardineiro. Mas os anjos não conseguem consolar. E eu gosto de imaginar, isso que eu vou te falar agora, meu irmão, é como eu gosto de imaginar esse texto. Eu gosto de imaginar esse texto, os anjos voltando e dizendo para o Senhor, olha Senhor, não teve jeito não, a gente não consolou o coração dela não. Ela continua lá chorando e angustiada. Jesus ainda não havia se apresentado ao Pai. É o culminar do momento máximo da história humana. Mas Jesus, ele faz um adendo, ele abre um parêntese nesse momento e vem consolar Maria. Vem consolar o coração daquela mulher que está tão angustiada. Se apresenta a ela de uma forma simples, ela não entende. Quando ele a chama pelo nome, ela reconhece, o reconhece. E eu entendo que no afã daquele momento ela tenta se jogar até o Senhor. É quando ele diz, Maria, não me toques, não me detenhas, porque ainda não me apresentei ao Pai. Eu não sei se você consegue entender, meu irmão, a profundidade desse momento. O momento máximo da história da humanidade, Jesus dá um tempo para vir consolar o coração de uma mulher. Por quê? Porque essa mulher está extremamente angustiada e o amor dela pelo Senhor é tão grande, tão imenso, que nada consola o coração dela. O Cristo que ressuscitou, o Jesus que vive, meu irmão, é um Jesus tão amoroso, que te ama de uma forma tão tremenda, que ele pode parar qualquer coisa no universo para vir consolar o seu coração, para vir falar contigo, para vir enxugar dos seus olhos toda e qualquer lágrima. Entenda isso, meu irmão. Não creia e não viva em um Cristo morto, que está pregado na cruz, porque esse não é o meu Jesus. O meu Jesus é aquele Jesus que foi tirado da cruz, colocado em uma tumba fria, mas ao terceiro dia, aleluias, ele ressuscitou. Ele vivo está. E essa deve ser a nossa maior esperança. Esse deve ser o consolo do meu e do seu coração, saber que o Cristo que nós cremos é um Cristo que está vivo, que nem as portas do inferno conseguiram detê-lo. Nada deteu o Senhor. Ele vive e nos ama de uma forma tão tremenda que ele interrompe o momento máximo da história da humanidade para consolar o coração de uma pessoa. Meu irmão, o quanto você tem amado o Senhor, o quanto você tem demonstrado a Deus o seu amor, porque nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos viver uma vida amando o Senhor a cada momento. O amor de Maria fez toda a diferença. A necessidade que Maria tinha de estar com Jesus fez toda a diferença naquele momento. O nosso Cristo vive e ressuscitou, está pronto a nos abençoar. Mas aprenda algumas lições, irmãos, que esse texto nos ensina. Primeiro,
muitas vezes ele se demonstra a nós de forma simples. Tente enxergar o Senhor nas coisas simples. Tente enxergar o Senhor nos mínimos detalhes da sua vida. Tente enxergar o Senhor em cada situação simples que acontece. Veja o cuidado de Deus em cada detalhe que Ele tem, em cada detalhe que Ele olha de nossas vidas. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, você não é nada menos, você não é nada mais do que filho do Rei do Universo. E para isso Ele nos chamou. Para isso Jesus morreu por nós na cruz. O verso 17 vai nos dizer o seguinte: não me toques, de Jesus, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai, o vosso Pai. Mateus registrando isso, Lucas registrando isso, Lucas registra assim: vá e diga aos meus irmãos e a Pedro. Lembra a primeira parte do texto? É Pedro e João que chega. É Pedro e João que vêm até o sepulcro. Você não vê muito sobre Pedro ali, mas sim sobre João. Não é porque João é quem está escrevendo o Evangelho, não. Tente imaginar o coração de Pedro. Pedro, há apenas 3 dias ou 2 dias e meio, havia negado o seu Senhor. Havia negado ele diante de pessoas, e isso não uma, nem duas, mas 3 vezes. O coração de Pedro estava quebrado. Provavelmente Pedro não se achava mais digno de ser chamado filho de Deus. É o que acontece muitas vezes conosco. Nos momentos da angústia, nós nos achamos tão pequenos a ponto de falar: não, Deus já não se importa mais comigo. Eu já pequei demais, eu já errei demais, então não mereço mais ser chamado filho de Deus. Mas o que Jesus diz a Maria é: vai e diga aos meus discípulos, aos meus irmãos, aleluias, aos meus irmãos, que eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Jesus não somente é o nosso irmão, como nos deu a condição, através do seu sacrifício, de sermos feitos filhos de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão, é que o Cristo que vive e ressuscitou, através do sacrifício dele na cruz, te fez filho de Deus. Você é filho de Deus. E um pai ama o seu filho. Um pai cuida do seu filho. Em nome de Jesus, meu irmão, entenda isso. Não se dobre às angústias da vida. Não se dobre às tristezas que essa vida tem trazido sobre você. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais terrível que seja a nossa caminhada aqui nesse mundo, entenda algo: o Senhor morreu por nós, nos dando a salvação. Estávamos crucificados com Cristo naquela cruz, e Ele ressuscitou ao 3º dia, e nós também ressuscitaremos um dia. E eu quero voltar ao começo do texto agora, para finalizar dizendo algo. O texto diz que os discípulos encontraram os lençóis ali, num canto, e o pano que cobria a cabeça do Senhor dobrado em um canto. Segundo alguns estudiosos em tradição hebraica, e muito mais em tradições orientais do Antigo Oriente, eles dizem o seguinte, e preste muita atenção nisso:
que quando alguém ou um senhor sentava-se para comer, os seus servos saíam do local. Eles preparavam a mesa, ele vinha, sentava, estava comendo, e os seus servos saíam. E se aquele homem, ou aquela mulher, ou aquela família que estava comendo, precisasse se ausentar da mesa por algum momento, por algum motivo, para não correr o risco de que os servos viessem e tirassem a mesa, ele pegava o seu guardanapo e colocava dobrado em cima da mesa. Mas quando ele terminava a refeição, ele simplesmente amassava aquele guardanapo e jogava em cima da mesa. E quando o servo via que não tinha ninguém na sala de jantar, que ele entrava, ele olhava para onde estava o guardanapo. E se o guardanapo estivesse dobrado, ele entendia que o seu senhor ia voltar. Ele havia apenas dado uma saída, mas voltaria e continuaria a sua alimentação. Mas se estivesse amassado, ele entenderia o quê? Que ele não voltaria mais, que ele podia tirar a mesa. E segundo alguns estudiosos, a Bíblia não diz isso, mas é uma teoria de alguns estudiosos, que quando os discípulos viram, e por isso eles frisam que o pano que estava sobre a cabeça de Jesus estava dobrado de um canto, eles entenderam a mensagem de Jesus: eu saí, mas um dia eu voltarei. Eu estarei de volta. Não é sem motivo que os discípulos, em todos, eles citam esse detalhe do pano dobrado. Se é uma verdade ou não, não quero entrar nesse mérito, mas eu quero que você entenda aquilo que Pedro e João entenderam naquele momento. Jesus voltaria e um dia ele virá para nos buscar. Aleluia. Exterminando a minha linha de raciocínio, não interessa, meu irmão, o quão difícil tem sido essa vida para você. Não importa o quanto ela tem sido pesada, quanto a caminhada tem sido dura. Saiba que Cristo morreu na cruz, vive hoje, e Ele um dia virá te buscar. E para o lar que Ele irá nos levar, a Bíblia diz que não existe choro, não existe tristeza, o sol não nos molestará, e nós viveremos eternamente na presença do nosso Deus, apenas glorificando ao nosso Senhor. Então, se as angústias têm sido grandes, ouça a voz do Senhor te chamando hoje. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Deixe que Ele haja segundo a vontade, segundo o parecer, segundo os desígnios e segundo a soberania dEle na sua vida. E entenda que Ele se manifesta muitas vezes de forma tranquila, calma. E entenda que um dia Ele voltará. E para o lar que Ele vai nos levar, nós viveremos eternamente na sua presença. O meu Redentor vive. O Senhor Jesus vive. Ele vive e vive para sempre. Ressuscitou ao terceiro dia. Creia nisso, meu irmão. Tenha essa palavra como uma esperança viva no seu coração, de que o Senhor vive e Ele nos levará para viver eternamente com Ele um dia. Não importa quão grandes sejam nossas angústias nesse mundo, Ele nos consola sempre que nós paramos para ouvi-lo. Pare e ouça a doce voz do Senhor te chamando. O Senhor que vive. Não o Senhor que estava na cruz, mas aquele que foi para uma tumba fria e ressuscitou ao terceiro dia. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus possa falar muito mais ao seu coração. Que a glória do Senhor seja sobre a sua vida. E que você entenda que o nosso Senhor ressuscitou e que Ele vive. E que nós um dia viveremos eternamente com Ele. Que a misericórdia e a graça do Senhor seja conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos. Romildo, me dá um help aí se você tem algum recado. Se não, irmãos, quarta-feira nós teremos a live da doutrina e oração. Sexta-feira
Temos oração amanhã, irmãos. Amanhã nós temos 24 horas de oração, tá? E nós vamos passar, como nós fizemos na semana retrasada, vamos passar os momentos de oração, os horários, os pedidos. Cada um dos irmãos escolha um horário que melhor se encaixe, mas nós estaremos à noite, a partir das 7h30, como igreja, pegando o horário das 7h30, não, das 7 às 8, que o horário é fechado. Nós vamos pegar esse horário e vamos estar orando das 7 às 8, pelos pedidos de oração desse momento. Amém? Então, amanhã nós temos live, que é o período de 24 horas de oração. Na quarta-feira também temos nossa oração e culto de doutrina. Na sexta-feira teremos oração. No sábado nós estaremos entrando no nosso estudo bíblico sobre escatologia simples e descomplicada. Alguns irmãos disseram para mim que não conseguiram acessar. Dê uma olhada, fale comigo durante a semana. Se você tiver alguma dificuldade, eu te ajudo. Mas no YouTube está aberto para todo mundo ver a hora que quiser. Alguns irmãos falaram que o volume estava um pouco baixo. Na próxima eu vou aumentar o volume para melhorar. Mas no sábado passado nós fizemos apenas uma introdução. E sábado que vem teremos a nossa primeira aula, o nosso primeiro estudo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. O Romildo não entrou, então acredito que ele não tenha nenhum recado. Que o amor de Deus seja sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar? E eu quero nesse momento orar pelo Daniel. Está pedindo oração aqui por ele. Ele é de Piaçabuçu. Vamos orar por você, Daniel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos deu. Obrigado pela tua palavra que falou ao meu coração, que falou aos nossos corações, que nós venhamos entender todos os dias, ó Pai, que o Senhor vive, que o nosso Redentor vive, que o Senhor fala conosco no momento da angústia, muitas vezes de forma tranquila e serena, e que nós devemos sempre manter em nosso coração a plena confiança de que um dia o Senhor virá nos buscar, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, Senhor. Mantenha o teu povo na tua presença durante toda essa semana. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje, para todos, sempre. A igreja do Senhor diga amém aí na sua casa, que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa abençoá-lo. Obrigado pela presença de todos e não esqueçam de estar convidando pessoas para estarem participando das lives conosco. Glória a Deus por tudo, amém. Deus abençoe a todos. Deixa eu chamar a Rita aqui para ir se despedindo dos irmãos. Deus abençoe, meus irmãos, e uma boa semana a todos, que verdadeiramente possamos estar firmados nessa esperança da ressurreição do Senhor, que nós possamos estar firmados sempre até a vinda dele, até que ele venha. Deus abençoe Giovanni, pastor Edmar, Claudeval, Yuri, Oswaldo, Deus abençoe grandemente. Elton, meu irmão, Deus abençoe. Boa semana, Nádia, Deus abençoe grandemente. Daniel de Piaçabuçu, irmã Rosângela, amém. Vamos continuar orando por ele, sim. Deus abençoe, Giovanni. Deus abençoe, Romildo. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém, Floriano. Deus abençoe grandemente. Bessa, minha irmã. Deus abençoe. Amém, a todos nós. Amém. Ângela, minha irmã, Deus abençoe.
Dê um abraço na irmã Antônia. Aline, minha querida Aline, Deus abençoe. Sua mãe tá bem? Linda. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Eu vou encerrando por aqui, porque tá para dar 1 hora já, e se eu não encerrar ela vai cair. Aí eu não consigo salvar ela lá nos stories. Deus abençoe. Parabéns ao Cauê aí. Cauê fez aniversário hoje. Obrigado pelo bolo, Giovanni, pela coxinha, pelo brigadeiro e pela torta. A torta tava, magnífica. Faz outra e manda pra mim, já que você não tá fazendo nada mesmo. Faz uma outra torta aí e manda pra mim. Olha, Giovanni, eu espero que esse sinalzinho aí seja o que você vai fazer, tá? Tô aguardando. Amém, meus irmãos. Tô encerrando por aqui. Deus abençoe a todos. Tchau. Tô aguardando a torta, hein? Vou esperar mais um pouco o pessoal dar os parabéns aí. Hoje não, Romildo. Na verdade, eu tô com a cabeça explodindo aqui. Não sei se é a luz ou o que é, mas a minha cabeça tá... Terminar aqui, eu vou deitar um pouco e esperar baixar. Mas você pode fazer, Romildo. Pega mais uns 2, 3 irmãos aí e faça. Pode fazer, fica à vontade. É que eu, com a dor de cabeça que eu tô, não consigo mesmo. Amém. Deus abençoe, Ana. Boa noite. Não, não é não. Não é pressão alta não. Já olhei. Eu não sei o que é não. Mas não é pressão alta não. Já olhei já. É veieira. A Rita tá dizendo que é veieira. Problema de umidade. Amém, meus irmãos. Estou encerrando aqui. Deus abençoe a todos.